Entrevista da semana. Muito bem, é chegada a hora então da entrevista da semana. Nós sempre trazemos para cá a entrevista de destaque. Desta vez vamos conversar com a doutora Adriana Alves. Ela é juíza federal e o nosso assunto de hoje será a discriminação racial. Bem, vamos tratar de um assunto que lhe traz para a palestra aqui em Santa Catarina, na Academia Judicial, no curso de formação da magistratura. A senhora traz a questão racial como tema. Como é que a senhora encara este assunto desta forma, né, com esta abordagem? Eu penso que a questão da discriminação racial, ela é estruturante na sociedade brasileira, né? O Brasil é um país racista, é um país cujo marcador raça determina as relações sociais, as relações de convivência, mas nós temos uma dificuldade muito grande em encarar esse problema, em encarar essa realidade. E você só consegue enfrentar e resolver um problema quando você reconhece que ele existe. Então, eu acho que nós não conseguimos avançar, nós temos muita dificuldade em avançar nessa pauta, porque nós não conseguimos sair do lugar do diagnóstico. Nós ainda estamos no campo da disputa de se colocar em alguns setores da sociedade que este é um problema e é um problema que precisa ser enfrentado adequadamente. Então, aparentemente, lógico que nós já avançamos bastante, e o reconhecimento de que a discriminação racial é um problema que precisa ser enfrentado, ele já está bastante, digamos assim, impregnado em vários setores da sociedade, mas nós temos ainda espaços na sociedade, espaços importantes, em que isso não é reconhecido como algo efetivamente problemático e que mereça um tratamento e um enfrentamento adequado, né? E isso é muito problemático se nós queremos avançar, porque a gente fica ali patinando ainda nessa fase de diagnóstico, né? A composição racial atual do judiciário é adequada? Eu não sei se adequado ou inadequado seria um termo mais apropriado para se utilizar, mas eu acho que a reflexão que a gente deve fazer deve partir dos números que nós temos. Mais de 50% da população brasileira é declarada preta e parda. O judiciário brasileiro é autodeclarado branco em mais de 80% da sua composição. Então, esses números já nos devem trazer algum tipo de reflexão. Então, em termos de composição, hoje nós temos em torno de 15% de juízes, de magistrados, de todos os estratos, de todas as especialidades declarados pretos e pardos, né? 1,4%, salvo engano, que se declara efetivamente preto. E isso, obviamente, ele não reflete, né, a composição e a diversidade da sociedade brasileira. Na composição de gênero, a gente também vai ver essa mesma disparidade, né? Então, há uma predominância masculina na composição do judiciário, em contraposição ao que se vê na composição da sociedade. Então, e aqui eu vou parafrasear o professor Silvio de Almeida, que ele menciona, olha, a gente pode pensar algumas possibilidades, né, para essa realidade. Ou a gente vai reconhecer que essas pessoas não querem estar nesses espaços, né, mulheres, negros, indígenas não querem estar nesses espaços, o que é uma hipótese delirante. Essas pessoas são menos aptas para exercer essas funções. E aí a gente tem que reconhecer que se quem advoga essa causa é racista ou é misógino. Ou nós temos uma estrutura social que sistematicamente cria dificuldades específicas para que esses grupos, né, consigam acessar esses espaços, né? E aí, né, essas dificuldades vão ser de naturezas várias, né? As soluções não são simples para os problemas, obviamente, que se encontram, mas eu acho que essa é a solução, digamos, é a justificativa. Eu realmente acho que a análise que o professor faz é perfeita, né? Eu acho que
nós precisamos nos debruçar, então, sobre quais são essas causas estruturais que nos levam a esse estado de coisas. Que impacto tem este problema na democracia que o Brasil tem hoje? Eu acho que é um impacto devastador, né? Porque se eu tenho uma sociedade, se o pressuposto democrático é de participação, de possibilidade de igualdade de condições, e eu tenho uma sociedade que é estruturada para que sistematicamente determinado grupo de pessoas seja tratado como cidadãos de segunda categoria, nós temos um problema democrático muito sério, né? Se eu tenho instituições que não são permeáveis a que todos os grupos consigam acessá-las em igualdade de condições, eu acho que nós temos um problema de legitimidade democrática desses espaços também muito sério, né? A nossa sociedade ela foi estruturada e ela nasceu a partir de da sociedade escravista. A gente não precisa aqui, né, remontar aqui a história, que é conhecida por todos, né? Isso marca a nossa trajetória. Nós encontramos, eu acho que esse traço escravocrata da nossa sociedade, ele está presente no nosso dia a dia, basta que a gente tenha olhos de ver, né? Talvez não seja o termo técnico adequado para os historiadores, estou falando aqui de uma forma leiga, mas eu acho que essa herança escravocrata ela está presente, né, na nossa realidade, e isso é extremamente deletério, né, para uma sociedade que se pretende democrática, justa, igualitária, e isso quem está dizendo, não sou eu quem diz isso, é a nossa Constituição, né? Aquilo que nós nos propomos foi o pacto que nós firmamos como sociedade, de construir uma sociedade com um determinado desenho, né? E me parece que nós não estamos trabalhando ou nós não estamos conseguindo implementar essa proposta. Doutora, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para continuar este papo aqui. Nós estamos trazendo para a entrevista semanal o destaque da doutora Adriana Alves, ela é juíza federal, e estamos conversando um pouco sobre a discriminação racial. O intervalo, a gente já volta. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça a conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação. E encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Ok, já estamos de volta com a entrevista da semana, que a gente sempre traz para cá o bom papo que a gente teve durante a semana. Hoje nós estamos conversando um pouco com a doutora Adriana Alves, ela é juíza federal, e o nosso assunto é a discriminação racial. A senhora, sobre as questões raciais, a senhora traz a figura da indignação produtiva. E a gente logo lembra do ócio criativo, né, do Domênico de Masi. Esta questão, essa luta, esse movimento, ele trata com indignação deste tema, né, essa luta, né? O que é exatamente essa indignação produtiva que a senhora fala? A questão da discriminação racial, e aqui eu gostaria também de fazer uma nota, nós estamos falando de discriminação racial, mas qualquer forma de discriminação, ela traz para o sujeito, né, ela é abjeta no mesmo nível, né? É porque nós aqui estamos especificamente falando de discriminação racial, mas de forma alguma eu quero colocar a discriminação racial num plano diverso, por exemplo, em termos daquilo que é insidioso para a construção da subjetividade do indivíduo, como, por exemplo, a discriminação de gênero, como a discriminação contra a população LGBT, que é gravíssima no Brasil e que também gera mortes, e os nossos índices de violência contra essa população são absurdos. Então, mas
fechando esse parêntese, eu acho que a indignação produtiva, na minha perspectiva, ela está muito relacionada exatamente ao quanto a discriminação ela nos afeta como indivíduos. Então, aquilo pode simplesmente aniquilar o indivíduo. Essa que é a realidade. Porque desde muito tenridade, né, esse marcador raça, que acompanha o indivíduo ao longo da sua trajetória, né, e do qual ele não tem como escapar ou fugir, ainda que ele queira, né, marca a sua trajetória, né? Então, um colega, o doutor Edinaldo, juiz em Sergipe, ele diz que todo homem, toda mulher negra no Brasil tem 2 certidões de nascimento. A sua certidão formal e aquela do momento em que se percebe negro ou negra, né, pelo olhar do outro, o olhar discriminador, né? Então, todos nós temos esse momento na nossa existência em que a gente reconhece, né, aquele momento de dor, aquele momento em que o outro tenta te humilhar, enfim, né? Então, é um esforço muito grande para que todo esse sentimento, toda essa dor, toda a dificuldade que traz esse embate para a construção da sua subjetividade, é um esforço muito grande para que isso não se torne uma bola de ferro e te leve para o fundo do mar, né? Então, é preciso que essa indignação, essa dor, ela se transmude, se transforme em algo construtivo. Então, é nessa perspectiva que eu menciono a questão da indignação produtiva. Doutora, para finalizar, o judiciário brasileiro trata essa questão racial de forma adequada ou de forma possível? Na minha percepção, nem adequada e muito longe do possível, né? Porém, eu enxergo um esforço verdadeiro de vários segmentos dentro do judiciário de buscar esse enfrentamento. E essa iniciativa de incluir no módulo nacional essas reflexões sobre as relações raciais, sobre as questões de gênero, eu acho que demonstram, né, esse esforço em levar ao magistrado que vai decidir os conflitos numa sociedade que é marcada, assim, por relações racializadas, né? Que leve ao magistrado subsídios para que ele possa interferir nesses conflitos ciente dessa realidade e sensível a essa realidade. Então, eu acho que há um esforço sincero, né, de um setor que é fundamental, que é a escola de formação, né, em buscar superar, né, as nossas deficiências, esse nosso déficit em dar respostas mais rápidas e adequadas para esses conflitos. E, obviamente, nós também não podemos ignorar, né, que há também decisões importantes que vêm impactando, seja no plano difuso, né, por meio de decisões de magistrados, no plano concentrado, por meio de magistrados que vão, enfim, proferindo decisões, dirimindo conflitos concretos, como por parte do Supremo Tribunal Federal, que vem enviando uma mensagem muito clara de absoluta rejeição a qualquer forma de discriminação e reafirmando, né, a legitimidade, a constitucionalidade de políticas que promovam a igualdade. Então, eu acho que é algo que a gente também não pode simplesmente ignorar, é preciso ser valorizado pela sociedade, é preciso ser visto pela sociedade, né? E eu acho que é o caminho que a gente, muito lentamente, na minha percepção, tem caminhado. Nós precisamos acelerar esse passo, né? Mas é o ritmo que, na minha percepção, é o ritmo em que nós temos caminhado.
Doutora, muito obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço. Muito bem, foi a entrevista da semana. Conversamos aqui com a doutora Adriana Alves, ela é juíza federal, e o nosso assunto foi a discriminação racial. Foi o nosso papo da entrevista da semana. Nós voltamos numa próxima. Até lá.